Carlos, eu acredito que muitas de vocês já sabem, né, que devido às necessidades da diocese, né, da nossa diocese, houve, houve houve uma mudança de padres, né? Então, vários padres teve que ser deslocado para poder ir para uma outra paróquia e atender aquela realidade. E surgiu uma outra necessidade na nossa diocese, que foi de formar alguém para trabalhar naquilo que é o tribunal eclesiástico da diocese, na verdade do regional, e posteriormente pensar em uma câmara eclesiástica em Ji-Paraná. E aí então, no conselho diocesano, o conselho é um grupo de padres que quando o bispo pediu aposentadoria, né? Um grupo de padres foram nomeados para que eles pudessem decidir coisas na diocese administrativa e questão de organização da igreja. E aí então eles sugeriram o meu nome para poder estudar esse direito canônico fora aqui do estado. Então eles colocaram essa proposta para mim, e eu acredito que, como que a vontade de Deus perpassa pelos meus superiores, eu aceitei como uma vontade de Deus. Então, o padre será transferido, eu serei transferido desta paróquia e vou para São Paulo, e 2 padres virá atender essa nossa paróquia, graças a Deus, né? Que virá 2 padres para cá. Na verdade, um é um padre e o outro é o diácono, o padre Hildebrando e o diácono Rodrigo. Então, teve essa necessidade de ter essas mudanças. E teve a necessidade de colocar um padre à disposição para estudar. E não sei o porquê que eles preferiram que eu fosse estudar essa matéria. E o que é o direito canônico? Algumas pessoas se perguntam, né? O que é um direito canônico? A igreja, ela é formada por uma parte mística, e a igreja é formada por uma hierarquia. E dentro dessa hierarquia existe as normas, as regras, né? E aqui, esse livro aqui, que eu tenho aí nas mãos, é como se fosse um código penal civil, né? E aqui na igreja existem as regras, existem as leis da igreja. Isso aqui é só um volume, né? São 2 volumes. Nesse livro tem 2 volumes. E aí, então, alguém tem que entender dessas leis. Todos os padres estudam um pouco, lógico, né? Disso aqui. Mas alguém tem que se especializar nessas leis para poder ajudar a organizar a diocese. Caso o tribunal seja questionado, ele tem que ajudar a colocar tudo aquilo que é a questão da hierarquia caminhando, né? Então, alguém tem que se formar, e pediram para que eu fosse, então, estudar o direito canônico. Certo? Eu sei que nós estávamos num processo aqui de evangelização, nós estávamos caminhando juntos aí até a obra, né? Estava todo em andamento. Porém, a gente tem que entender que existe a missão da igreja. E a missão da igreja é muito maior do que os nossos projetos pessoais, do que o projeto da paróquia. Então a gente tem que entender que quando a igreja necessita, nós devemos ser obedientes a ela e fazer aquilo que acreditamos que seja a vontade de Deus. Então esse projeto da igreja é maior, aqui eu entendo como vontade de Deus, é maior do que os projetos que nós tínhamos aqui na nossa paróquia. E o outro padre que virá para cá, ele assumirá, abraçará os projetos junto com vocês. Por isso aqui, então, vocês devem ter um coração muito aberto, assim como tiveram comigo, para poder acolher esse novo padre, o padre Hildebrando, que também é um padre jovem,
para poder, junto com ele, caminhar e dar continuidades aos projetos particulares aqui desta paróquia. Não é que tudo vai parar agora, não tem nada que vai parar. Tudo vai ser continuado conforme o desejo de Deus e aquilo que são as orientações do novo padre. Então, assim como que vocês fizeram comigo, devem o acolhê-lo. É claro que quando a gente é acostumado com algo, e alguns dias atrás, inclusive eu falava disso, né? Quando a gente vive uma situação e aquilo é cômodo para nós, é muito bom viver e permanecer naquele estilo que nós estamos caminhando. Mas chega um momento que é necessário a gente deixar de viver aquele comodismo, ou deixar de viver aquilo para poder experimentar coisas melhores. E sem dúvida alguma, Deus vai conceder coisas muito melhores para nós, né? Eu vejo a leitura de hoje, por exemplo, que fala da transfiguração de Jesus. Jesus levou consigo para o Monte Tabor Pedro, Tiago e João. Quando chegou lá no Monte Tabor, eles fizeram uma experiência extraordinária. Jesus se transfigurou para ele, e Jesus se revelou como que ele era, em toda a sua essência, toda a sua divindade. E aquilo foi tão maravilhoso para Pedro, Tiago e João, e o que eles falaram? Senhor, vamos fazer uma tenda, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Então Pedro, Tiago e João, no entendimento deles, aquela experiência estava boa e queria permanecer ali. E o nosso Senhor falou assim: não, não precisa. Está na hora de voltar lá para baixo, descer do monte e fazer com que essa experiência que nós tivemos lá no monte possa ser resplandecida ou possa ser estendida para os demais irmãos, para as demais irmãs. Então, é bom estarmos aqui, é maravilhoso. Para mim é muito cômodo também permanecer aqui com vocês. Seria muito cômodo para mim permanecer aqui com vocês. Mas o Senhor chega um momento, e essa é a missão da igreja, que diz assim: olha, está na hora de descer do monte. Está na hora de descer do monte e fazer com que as outras pessoas possam também fazer essa experiência da graça, né? É claro que aqui o Senhor apelou um pouco comigo também, né? Mandando estudar de novo, né? Não bastava 8 anos, agora estudar mais 3 anos, se formar ser mestre em direito canônico, né? Mas o Senhor, Ele nunca vai conceder algo para nós sem Ele saber que nós não vamos dar conta. Ele vai confiar algo a nós quando Ele sabe que a gente vai dar conta. A gente vai sofrer, vai passar aí por umas dificuldades, mas o Senhor vai estar nos auxiliando. E eu estou falando isso de mim, porque vocês, eu tenho certeza que o Senhor vai estar com vocês e auxiliando nesse projeto de evangelização. Eu digo de mim porque estudar fora, além de ser muito exigente, porque é um mestrado, faz 5 anos que eu saí da faculdade, né? E a gente acaba relaxando um pouco daí, né? E o mestrado exige algo muito mesmo, e se falar das leis da igreja, exigirá muito de mim. E aí as coisas ainda estão muito incertas, né? Para onde que eu vou lá, em qual paróquia que eu vou trabalhar em São Paulo, né? Como que vai acontecer, o que vai acontecer. E isso também me perturbava muito, né? Até quando eu rezava isso vinha constantemente no meu coração e acabava me tirando um pouco da minha paz, né? Já faz algumas semanas que a gente está rezando sobre essas decisões. E hoje, nessa proposta de oração que nos colocamos juntamente com o Movimento da Renovação, essa leitura, quando eu estava rezando ela, logo cedinho, eu fiquei com o horário de oração das 2 às 3 da manhã, e essa leitura do Evangelho veio muito forte para mim,
Porque o Senhor, em um determinado momento, vai falar assim para os apóstolos: levantai-vos e não tenhais medo. Então essa palavra de Jesus, dirigida aos apóstolos, confortou meu coração de tal maneira, que aí que eu tive mais certeza ainda, que tudo isso é vontade de Deus. Eu já sabia que era, mas sabe assim, quando a gente sabe que é a vontade de Deus, mas a gente ainda fica resistente aqui no interior, assim no nosso coração, querendo com que a vida que a gente está levando permaneça. Eu estava com isso no meu coração, e isso estava me tirando a paz, mas com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, me confortou e me deu um ânimo tão grande, que agora eu digo, não, agora eu tenho que ir realmente fazer a vontade de Deus e ajudar a igreja naquilo que ela está mais necessitando. É claro que ela está precisando de um padre na paróquia também, né? Mas existem outros campos da missão na igreja que precisam ser preenchidos e infelizmente não estavam. E que, se Deus assim quiser, vai ser um momento, vai ser preenchido através dessa minha formação. Eu sei que é difícil, porque para mim também é difícil sair da paróquia, e né, a gente acostuma com vocês, daí a gente tem um carinho muito grande mesmo por vocês, eu tenho um carinho muito grande por vocês, e para mim também é difícil, né, deixar a paróquia aí, com tantos projetos que nós tínhamos, mas novamente eu repito aqui para vocês, né, quando a gente está disposto a fazer a vontade de Deus, a gente tem que esquecer aquilo que são os nossos desejos próprios, a gente tem que abandonar aquilo que é a nossa vontade, né, para poder fazer a vontade do Senhor. E quando eu vim para cá, para a paróquia, 5 anos atrás, que esse ano é o 5º ano que eu estou aqui na paróquia, eu me propus justamente isso com o Senhor, que se Ele me necessitasse, se Ele necessitasse de mim, para uma missão diferente dessa de ser pároco, isso há 5 anos atrás, se o Senhor, e foi essa conversa que eu tive com Deus, quando eu vim para Alvorada. Antes de vir para Alvorada, quando eu soube que eu ia vir para Alvorada, eu vim com esse propósito com Deus, que eu ia ficar nessa paróquia por um tempo considerável, e que só iria sair da paróquia se Deus se assim fosse da vontade dele, se ele me desse uma missão diferente daquilo que é a vida paroquial. E aí, se ele me traz essa missão, eu disser que não, eu estaria sendo infiel com aquilo que eu tinha me proposto há 5 anos atrás. Entenderam? Então não tem como dizer não a essa missão que a igreja quer me confiar. E eu peço, por favor, para que vocês rezem por mim. Reze bastante por mim, porque são missões diferentes, mas essa missão que eu assumo é igualzinho à missão que eu sempre desejei ter ou fazer quando eu tive o desejo de ser padre. Nesse direito canônico, que são as leis da igreja, a última lei e a mais importante lei de todo o direito canônico é a seguinte. Olha o que diz o último inciso, o último cânone desse livro. Diz assim, que todas as leis da igreja devem ter diante de si, diante dos teus olhos, a salvação das almas, que na igreja deve ser sempre a lei suprema. Então, quando eu desejei ser padre, também há 5 anos atrás que eu me formei, não? Então há 14 anos atrás, quando eu entrei no seminário e estava me colocando à disposição de Deus para ser padre, eu sempre tive esse desejo de salvar e de levar as almas para Deus. Até que quando eu me ordenei,
um tema da Sagrada Escritura, que foi o lema da minha ordenação, era: dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, a missão que eu assumo não é diferente daquilo que foi o meu primeiro desejo, a salvação das almas, a aproximação das almas, dos homens e das mulheres, para com Deus. Então, a lei suprema do direito canônico, que deve reger toda a igreja, é a salvação das almas. O padre continuará sendo padre, rezando missa, casamento, batismo, etc, etc e tal. Mas agora, com uma preocupação totalmente diferente de uma paróquia, que é estudar, especializar e ser capaz de poder julgar com misericórdia, tendo em vista a salvação das almas. Rezem por mim, por favor. E eu, onde eu estiver, lá, em qualquer lugar que eu estiver, até mesmo posteriormente aos estudos, eu estarei rezando por vocês. E lembrem sempre, e aqui eu concluo, mesmo distantes, mesmo longe, fisicamente, nós sempre estaremos pertos, todas as vezes que participarmos da celebração da Santa Missa. Todas as vezes que a gente participa da Santa Missa, a gente fica próximo de alguém que a gente tem um carinho muito grande, de quem a gente ama. Então, quando a gente estiver distante, pode ter certeza que nós vamos estar muito próximos quando estivermos rezando a Santa Missa. Sobre a minha transferência da paróquia, né? Isso vai acontecer nos próximos meses aí, e quando tiver uma data certa para o próximo padre vir para a nossa paróquia, a gente vai comunicar para que a gente possa estar recebendo ele com um coração muito generoso e com um coração de acolhida mesmo, para poder receber tudo aquilo que ele tem a nos transmitir, tá bom? Então, já vão rezando para o novo pároco de vocês, que ainda não, só foi nomeado, mas ainda quem responde ainda pelas almas de vocês sou eu, mesmo que ele tenha sido nomeado, quem que ainda responde pelas essas ovelhas sou eu, até a posse dele, né? Ele é nomeado, mas não é empossado ainda. E então, vai rezando pela vida do padre Hildebrando, é o nome dele, tá? É um pouquinho difícil, mas o padre Hildebrando. O irmão dele também é padre Geraldo. O irmão dele trabalha aqui em Nova Brasilândia. Inclusive, o irmão dele já veio rezar várias vezes aqui com a gente. É um pequenininho que quando vai sentar ali fica com as perninhas de pendurado assim, né? O padre Geraldo é irmão dele. E o nome dele é Hildebrando. Tá bom? Já vão rezando para o padre Hildebrando e também para o diácono Rodrigo, que irão assumir essa missão aqui em Alvorada, e que vocês possam colher muitos frutos com ele aqui na missão, tá bom? Sejam sempre amorosos e acolhedores, tá bom? Acontece essas transferências, eu sei do carinho das pessoas e sempre começa a dar alguma recordação para o padre, né, alguma coisa desse tipo. Eu peço para que vocês, por favor, não precisem dar nenhuma recordação para o padre, tá? Recordação material. O padre vai para São Paulo e ele não vai levar nada, tá bom? Eu quero levar pelo menos as minhas roupas. Então, sendo assim, não me convide também para comer na casa de vocês, porque senão eu vou ficar muito gordo também, aí nem a roupa eu vou conseguir levar, tá? Então, por favor, o presente que vocês podem dar para o padre, tá? Reze um terço por ele, tá bom? Então, eu peço para vocês, não precisam dar nem nada de objeto para o padre. Eu sei do carinho que vocês têm por mim, e já começaram algumas pessoas me darem algumas lembrancinhas. Por favor, não precisa, o padre não vai poder levar nada, tá bom? Porque nem sabe onde ele vai morar, lá primeiro, para começar, tá? Então, o presente e o maior presente que vocês podem dar para ele é a oração. Então, reze um terço para mim, que eu fico muito feliz pela sua oração, tá bom? Esse é o maior presente que vocês podem dar, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.